Olha aí, para você que gosta desse mundo maravilhoso do automóvel, mais um carro eletrificado está sendo lançado no mercado brasileiro. É o Aval. Esse carro é da GWM, que é Great Wall Motors, que já tem até uma fábrica aqui em nosso país, mas por enquanto esse carro ainda vem importado da China. No futuro pode ser produzido aqui também. Eletrificados, muitos carros estão chegando. Esse aqui é um híbrido plug-in, que ele tem, só com o uso da bateria, uma autonomia de mais ou menos 170 quilômetros, só que a diferença dele com os outros plug-ins que tem no Brasil, que são fabricados aqui, alguns já, e que estão chegando ao nosso mercado, é que ele tem muita tecnologia. Tem 2 motores elétricos e um motor a combustão. Motor a combustão de 1.5. Vou falar tudo sobre esse carro agora. Você vê, ele tem um diferencial, ele tem uma frente bastante imponente, é o Aval H6 GT, é o topo de gama desta marca, deste modelo. Esse modelo é fabricado na China, mas só que para o Brasil ele foi totalmente redefinido. A combinação desses 2 motores, o motor 1.5 a gasolina, juntamente com os 2 motores elétricos, gera 393 cavalos de potência e 762 Nm de torque. Então, ele tem uma autonomia de mais ou menos 170 km só com a tração elétrica, e se você tiver com o combustível também, com a gasolina brasileira, com mais de 25% do etanol misturado, ele vai ter uma autonomia de mais de 1.000 km, juntando os 2 motores, elétricos e a combustão. 170 só no elétrico. E tem um consumo médio de 27 km por litro. Isso é muito importante. Um consumo desse dá uma autonomia grande com o seu carro, você vai sair com a sua família, porque hoje você tem um carro elétrico puro no Brasil, se tornou um carro urbano, porque o Brasil ainda não tem uma estrutura de carregamento de baterias, você sai na estrada sem saber se vai conseguir carregar a bateria do seu carro, sem saber se o único posto que tem naquele trecho vai estar funcionando, ou vai estar quebrado, ou vai ter fila de carro para carregar lá. Você carrega esse carro, pode carregar na sua casa, e você sai para a estrada. E você determina também que horas você quer usar a bateria, a tração com a bateria. E esse motor a combustão também gera energia para o carregamento da bateria. A bateria nunca vai zerar. A hora que você precisa de uma performance maior, a hora que você precisa acelerar um pouco mais, ele vai acelerar com o motor elétrico e com o motor a combustão. Por isso, sempre vai ter uma reserva de bateria. Falando um pouquinho mais da frente desse carro, todas os faróis, as luzes, a luz de neblina, o farol que tem uma silhueta bonita, ele tem um farol afilado, bem interessante, ele é tudo em LED. Vamos dar mais uma voltinha aqui. As rodas, nesse carro que vem para o Brasil, toda a pinça dos freios a disco é em vermelho. Isso dá um toque especial, dá um toque de esportividade nos carros. A gente vê isso muito, quem começou isso muito foram os Porsches. Agora, essas pinças em vermelho dão uma esportividade diferente. E você tem o wallbox, você pode ter na sua casa esse wallbox, você pode carregar esse carro numa velocidade rápida ou numa velocidade lenta, wallbox, e você vem aqui no lugar do combustível, você tem também aqui o carregador. Você carrega, você pluga e essa bateria é carregada. Você pode carregar numa tomada normal 80% da bateria em torno de 6 horas. Mas se você vai num carregador rápido, como esse aqui, que é um carregador rápido, você pode carregar 80% da sua bateria em 30 minutos, o que é bem importante para um carro elétrico. As lanternas também, elas invadem a tampa do porta-malas e elas também são todas em LED. O Aval H6 GT é um SUV de respeito, não é dos maiores, ele é um semicompacto, mas é um carro que tem uma capacidade para 5 passageiros confortavelmente, tem um porta-mala também considerável e uma facilidade. A tampa do porta-malas, ela se abre eletronicamente, né? Você está com o supermercado, com o pacote, você vem, aperta o botãozinho, ela abre e para fechar, também ela fecha eletronicamente. Isso é uma coisa interessante, é um luxo a mais que tem no carro. E você nota também aqui atrás, já que falamos do porta-mala, o para-choque traseiro tem 2 saídas do escapamento, saídas cromadas, que é coisa muito bonita. Convido você para entrar comigo aqui nesse novo carro híbrido Aval. Quero mostrar para você como é que é esse carro aqui na frente. É um carro, você vê, simples, ele tem um painel simples, ele tem aqui um painel central
que é o cluster que fica atrás do volante, de 10 polegadas e alguma coisa, e tem uma central multimídia de mais de 12 polegadas. Você consegue controlar o carro tudo por essa central multimídia que tem aqui. Ele tem aqui esse botão, é o botão do câmbio. Na realidade, são 3 posições, né? É o parking, você para o carro, você aperta aqui, ele entra no parking, e você coloca de um lado para dar ré e do outro lado para você ir para frente. Bastante porta-objetos, aqui tem o porta-objetos, porta-garrafas, ele tem o freio de estacionamento eletrônico e tem um compartimento bem grande aqui, bem interessante. Olha aí, você liga, que interessante, aparece a val, eu liguei o carro, tem um volante simples, convencional, né? Mas você tem aqui o controle do computador de bordo, dos painéis aqui, que esse painel é configurável, e você tem também o ACC, e esse Cruise Control, ou piloto automático, ele tem o ACC e o assistente de faixa. Você vai ficar central, você vai estar numa estrada, ele vai manter você entre as duas faixas, uma região central das faixas, e você regula também o ACC, como de todos os outros automóveis que tem esse dispositivo. Você determina a velocidade que você quer, você determina a distância que você vai estar do carro da frente, e o carro da frente vai te puxar, você vai seguir esse carro. Se ele vai fazer uma curva, esse carro também vai fazer, porque é o diferencial desse ACC. Ele acompanha realmente o carro da frente. Se o carro da frente frear, ele também vai frear. E você controla várias coisas pela central multimídia, e ele tem aqui um carregamento de celular por indução. Você coloca aqui, então tem o carregamento de celular por indução. E o espelhamento do seu smartphone para a central multimídia, tanto o Apple CarPlay quanto o Android Auto, ele é por wireless, ele é sem fio. O Aval híbrido plug-in tem um dispositivo que nenhum outro carro tem no Brasil. Você pode configurar a altura do banco, do volante, o seu modo de dirigir em até 5 pessoas. Isso tem em outros carros, mas você tem que apertar uns botõezinhos aqui para configurar isso. Ele não, ele vem com uma câmera aqui, ó. É isso daqui de reconhecimento facial. Então você reconhece a face de até 5 pessoas, programa como cada uma dessas pessoas gosta de dirigir, e a hora que você entra no carro, ele vai te reconhecer e já vai configurar o carro de acordo com a sua memória, de acordo com o que você já determinou e já programou para poder dirigir o carro com conforto e com segurança. Ele também tem um teto solar panorâmico aqui em cima, né? Ele tanto para os passageiros do banco dianteiro quanto os passageiros do banco traseiro, e a primeira parte dele aqui, ela tem uma cortina que fecha também a um botão aqui, né? Ou abre, e você também pode abrir o teto solar aqui. Olha aí, ó. Teto solar panorâmico, bem interessante. Olha só o espaço que tem esse carro, o Aval GWM, aqui para os passageiros do banco traseiro. Eu não sou tão baixinho, tenho quase 1,80 m de altura, estou com as pernas esticadas, mas mesmo assim tem muito espaço. E uma coisa que eu gosto muito em todos os carros, e sempre eu elogio, saída de ar-condicionado para os passageiros traseiros. Às vezes você está num calor danado, tem 3 pessoas sentadas aqui e aquele calor e o ar não é suficiente. Aqui você regula. E 2 saídas USB. Essa aqui é a saída convencional. 2 saídas para o banco traseiro e 2 saídas de ar-condicionado, banco traseiro também. E aqui um porta-garrafa, porta-revista, porta-trecos aqui para os passageiros. Ele também tem esse console central, normal, comum, mas com 2 porta-copos ou porta-garrafas. Viajando em 2 pessoas, fica bastante confortável. E também tem aqui o fixador Isofix, né, nos 2 bancos laterais traseiros, para fixação de cadeirinhas infantis. Questão de segurança. Eu estou aqui no Autódromo Interlagos, se bem que estou de capacete, porque aqui é determinante isso, você vai andar com o carro, apesar de não é um carro de corrida, é um carro híbrido, é o Aval, e não é um carro feito para as ruas e estradas, não foi feito para pista, mas como aqui é pista e a gente vai ter uma performance um pouquinho melhor para sentir um pouco a potência desses 2 motores elétricos junto com o motor 1.5 a combustão, ver como é que esse carro se comporta. Então vamos à pista, vamos andar, vou aqui engatar aqui o drive e vamos embora. Dispositivo do On Pedal ligado, que é aquele sistema que a gente usa muito na cidade, eu gosto muito de andar na cidade,
que você tira o pé, o carro para automaticamente. Depois de alguns minutos, algumas horas você dirigindo com o carro, você não usa mais nem o freio. Você sabe certinho, vai parar no semáforo, você tira o pé na distância certa, o carro vai parando e isso vai regenerando a bateria do carro. Estamos aqui em Interlagos, estamos saindo dos boxes de Interlagos, um autódromo icônico do automobilismo mundial, onde são feitas as corridas de Fórmula 1 no Grande Prêmio Brasil, e todos os pilotos mundiais sempre tiveram um sonho de correr aqui e gostam muito das provas que são realizadas aqui. Nós vamos agora testar o Launch Control, que é um sistema de arrancada, de largada do carro. Eu estou pisando no pé do pedal do freio com o pé esquerdo, geralmente uso o pé direito, e com o pé direito no acelerador. Eu vou acelerar até o fim e vou tirar o pé do freio. Sim. É isso? E a gente vai ver a performance do carro. Vamos lá? Vamos lá. Carro elétrico é uma coisa muito interessante, Ariel. Ele tem um torque imediato. E freia bem, hein? Ele tem um torque imediato. Parece que você segura no banco. A arrancada dele te leva no banco. Você segura no banco. É muito interessante carro elétrico nesse ponto, porque o torque é imediato. É muito gostoso dirigir carro elétrico, mas você tem que ter um certo cuidado também, né? Porque como o carro tem muita potência, às vezes pode dar uma zica aí. O carro tem alguns modos de dirigir, dois deles são um modo esportivo, a direção fica um pouquinho mais dura, né, mais firme para você dirigir, e tem um modo conforto, a direção fica um pouquinho mais leve, né, fica mais gostosa para dirigir, principalmente você numa cidade onde você vai fazer muitas curvas, vai dobrar muita esquina, o modo conforto é mais agradável. Numa estrada, o modo esportivo, tem um modo, ele é mais gostoso você dirigir, porque você está praticamente em linha reta e vai ter uma performance melhor nas curvas. Nós entramos com o modo esportivo, até fez um barulhinho diferente, uma aceleradinha no sistema de som, e esse modo esportivo ele entrega tudo que o carro disponibiliza para você, operando com os 3 motores. Olha, o carro acelera forte, hein? Mais uma chicane ali, ó. Estamos aqui na reta de Interlagos, mas tá cheio de chicane aqui, viu? Que é para ninguém se aventurar a querer tomar tempo aqui. Manda ver. Na reta de Interlagos. Você só ouve o zunidinho do motor elétrico, daí entra o motor a combustão. Isso tudo mostra aqui no painel. Eu estava aí, cheguei a 140 por hora, não muito para esse carro. E você tem aqui no painel um gráfico que mostra o momento que está sendo regenerada a bateria, que você está gastando a energia da bateria, quando você está com a tração nas 4 rodas ou só nas rodas dianteiras. Nesse caso, estou com tração nas 4 rodas agora, nesse momento. Ricardo, fala um pouquinho para a gente da GWM. Como é a GWM? O que ela pretende no nosso mercado brasileiro? A GWM é uma empresa jovem, uma empresa de pouco mais de 30 anos, que nasceu na China, uma empresa chinesa, uma montadora chinesa, que começou o seu processo com picapes e SUVs. Esse é o nosso DNA. Mas é uma empresa que ainda não tem uma experiência muito grande internacional, do ponto de vista de montar estruturas e produção. Então, o mercado brasileiro, que a GWM chegou agora no Brasil, é uma parte muito importante da operação, não só para nós aqui na região da América Latina, mas também para a empresa no mundo. Então, nós estamos realmente desbravando aí algumas coisas aqui no Brasil. A GWM já chega com uma linha de produtos para atender o consumidor brasileiro, já preparadas para o nosso mercado. Então, a gente vai mostrar um pouquinho hoje aqui o que nós fizemos nesses carros. No começo vão vir importados da China esse ano, mas a partir do ano que vem nós já vamos produzir aqui em Brasil. Já compramos uma fábrica, já temos uma fábrica pronta na cidade de Iracemápolis e que agora nós estamos preparando essa fábrica para produzir veículos eletrificados. É isso que nós estamos fazendo, é essa chegada da Great Wall com muita energia, querendo realmente chegar e fazer parte do Brasil.
Está se falando muito, os carros eletrificados, elétricos, é um caminho sem volta aqui no Brasil, no mundo inteiro, um caminho sem volta. Mas fala-se também muito no imposto. Tem muita gente reclamando, não, o cara compra um carro que paga R$1 milhão e não paga um centavo de imposto, né? E tem gente querendo modificar isso, o governo já está de olho nisso, a indústria nacional, que não tem uma prioridade nos carros eletrificados, também já está de olho nisso, como já aconteceu no passado, quando chegaram outras marcas aqui, de repente as importações foram muito taxadas. Como é que vai ficar esse mercado agora, que você que é da área de governo e sempre esteve nessa área também, como é que vai ficar? O que você acha que vai acontecer com os carros eletrificados aqui no Brasil? Bom, eu acho que primeiro a gente já teve algumas coisas já introduzidas na legislação brasileira, nas políticas públicas, que estão ajudando essas tecnologias a chegarem, como é o nosso caso da GWM. Por exemplo, o rodízio na cidade de São Paulo, né, algum incentivo para o IPVA, principalmente para equilibrar ele com outras tecnologias, como o etanol, por exemplo, que também tem uma pegada muito boa, e também o imposto de importação. No caso do imposto de importação, o imposto de importação a finalidade dele não é arrecadar recursos, ele é um imposto regulatório. Então, esse incentivo, vamos chamar essa redução do imposto de importação, ela ajuda com que a gente traga essas novas tecnologias para o Brasil. Do contrário, seria muito mais caro para o consumidor ter acesso, os volumes seriam muito baixos, muito menores do que nós estamos enfrentando hoje. Mas, então, acho que a questão do incentivo ainda não aconteceu. O incentivo fiscal, ele deve acontecer na comercialização. Países na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, já aplicam um incentivo para a comercialização. No Brasil, nós ainda não chegamos a esse incentivo, exceto, como eu falei, o rodízio, o IPVA, que é o imposto sobre a propriedade, e no caso do imposto de importação, que é o imposto regulatório. Então, eu acredito que ainda falta no Brasil uma política de incentivo para atrair a tecnologia para ser produzida aqui no Brasil. Então, acho que esse incentivo nós defendemos que seja para a produção local e mantendo também o imposto de importação reduzido para que você possa trazer as melhores tecnologias que estão no mundo. Como você falou, nós estamos experimentando um carro hoje aqui que é um elétrico que virou híbrido, que é diferente do conceito que a gente já conhecia de um combustão que virou híbrido. Então é um conceito novo. Para você experimentar essas tecnologias, trazer ela acessível ao consumidor, você precisa de incentivos, você precisa de alguma redução, porque os impostos são muito altos. Mas eu acho que isso tem que ser feito dentro de uma política. Então, como eu falei, o imposto de importação ele já foi concedido, ele é importante, ele precisa continuar para trazer as novas tecnologias para serem experimentadas. E o apoio à comercialização interno, com incentivos, como é feito na Europa e Estados Unidos, ajudam aí sim que o preço do veículo seja mais acessível ao consumidor. É essa combinação que a gente precisa. No caso da arrecadação, né, lembrando que você ainda tem IPI, PIS/COFINS, ICMS, né? Só para ficar no trio aí de consumo. Então você tem ainda sim uma arrecadação forte de impostos sobre uma venda de um carro como esse, né? E um carro, somente nesse que você falou, um elétrico puro, que às vezes você tem um valor ainda maior. O imposto de importação, ele é um imposto regulatório. O objetivo dele é atrair as tecnologias. Então, eu acho que sim, né, a preocupação da arrecadação ela é importante. Eu acho que quando se for discutir impostos sobre o consumo, aí sim tem que ter uma preocupação da arrecadação. Mas eu acho que como você não tem a tecnologia, os carros não estão vindo no volume ainda esperado. Quando você faz uma redução, o ganho também na arrecadação, ele acaba sendo também significativo pelo volume que ela está trazendo. Essa combinação, obviamente, os especialistas do governo, os técnicos vão cuidar. Agora, o acesso à tecnologia ele é muito importante. A mensagem que o Brasil dá para o exterior, para os grandes centros, para os órgãos regulatórios mundiais, é de manter uma estabilidade das regras. Isso é muito importante. A gente já teve no passado o mercado fechado, há uns 10, 12 anos atrás, houve um fechamento do mercado, com muito negativo para o Brasil. Nós perdemos painéis na Organização Mundial do Comércio, fomos penalizados. Então o Brasil já teve uma experiência de fechar mercado. Voltar isso hoje é muito ruim. Então eu acho que manter o mercado aberto com o imposto de importação é uma questão muito importante. E a arrecadação a gente faz com esse trio PIS/COFINS, ICMS e IPI, que eu acho que essa combinação também pode ter algum incentivo dali, mas aí sim, olhando a arrecadação dos estados, municípios e do governo federal. Vários países da União Europeia e também nos Estados Unidos, existe um incentivo para a compra de carros elétricos e eletrificados. Você tem bônus, você tem descontos e tal. Mas aqui no Brasil, a eletricidade não é a principal matriz energética, não é a nossa matriz energética. O Brasil tem outras matrizes energéticas muito interessantes e renováveis, como o próprio etanol.
Você acha que um dia poderá haver algum tipo de incentivo como esses aqui no Brasil para o consumidor comprar um carro elétrico, ou isso não passa pela cabeça da indústria automotiva? Não, eu acredito que sim. Isso é necessário. É importante, é necessário, não só o carro puramente elétrico, que eu acho que tem o seu mercado, tem a sua finalidade, né? Eu acho que o que a gente está vendo hoje é uma combinação de várias tecnologias. O consumidor vai escolher a melhor para ele. Se ele viaja mais, se ele viaja menos, se ele usa só na cidade, o tamanho da cidade que ele mora, né? Que também tudo isso interfere. Mas o acesso a essa tecnologia passa realmente por incentivos fiscais. Você falou de outras tecnologias, como o etanol. O nosso veículo já usa 27% de etanol. Ele ainda não é flex, ele vai ser flex no futuro. Mas hoje ele já usa 27% de etanol. Então, não perder essa matriz que o Brasil tem do etanol é muito importante também. Hidrogênio também é uma outra combinação, só que o hidrogênio um pouco mais à frente, né? Ainda não está viável tecnicamente, mas a gente pode, obviamente, ir pensando nisso e ir testando essas coisas na medida que o Brasil esteja aberto para essas tecnologias. Essa parte é muito importante. E os incentivos, eu acredito que o governo agora, com essa questão da descarbonização, que já acontece na Europa, na Ásia, China, então isso já é muitos anos que há esse apoio para a eletromobilidade, eu acredito que o Brasil também vai chegar a conceder esses incentivos. E, obviamente, olhando também a produção nacional. Eu acho que isso é importante. O Brasil precisa participar desse mercado. O Brasil precisa ter fábricas, por exemplo, para pegar o exemplo da bateria, que é uma coisa mais comum, mas também outras tecnologias, como chips, condutores, tem muita tecnologia, tem muita informação dentro desse carro. Eu acho que os nossos fornecedores aqui no Brasil são capazes de pegar e desenvolver uma cadeia de produção aqui local. Eu acho que isso passa por uma política pública. Então, olhar o consumo, mas olhar também a produção e investimento e a geração de empregos locais.